Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29. Nós, desde a escola bíblica, muitos louvores, né? Aqueles corinhos da época, nós ouvíamos e sempre cantávamos desse texto aqui, que o rosto de Moisés resplandecia. Ele falava com Deus, e quando ele descia, o rosto dele brilhava, por causa da glória de Deus. E aí Moisés, ele usava um véu diante da congregação, e tem muitas mensagens sobre isso. A gente tem os louvores, né? E há uma passagem que contrapõe isso e nos instrui. Paulo nos instrui, e hoje nós vamos aprender. Talvez você não tenha ainda ouvido falar sobre isso, seja uma novidade para você, portanto presta atenção aí. Olha o que diz em Êxodo, no capítulo 34. O tema dessa mensagem é: com o rosto descoberto. Amém? Olha lá, diz assim, Êxodo no capítulo 29 diz assim: ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram que o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes de comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e eles transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com véu. Mas toda vez que entrava na presença do Senhor a falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, e contava aos israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam seu rosto resplandecer. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha essa passagem, né? Desde os que acompanham desde criança a escola bíblica, a gente ouve essa passagem que Moisés subia ao monte para falar com Deus, e quando ele descia, o rosto dele brilhava, né? O corinho que diz: brilhava, o seu rosto brilhava, naquele corinho antigo. E quando Moisés descia e o rosto resplandecia, lógico que todos ali, a própria Bíblia diz que todos da congregação ficavam assim com boca aberta, né? Até o ponto do primeiro dia, eles nem chegaram perto de Moisés. Será que pode chegar o homem com o rosto brilhando assim? Não dá. Mas quando nós abrimos lá em 2 aos Coríntios, quer ver? Abre lá, 2 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo fala que o mesmo véu que mostra a glória de Deus é o véu que esconde a falta dela. Sabe o que Paulo fala dessa passagem? Paulo fala que Moisés cobriu o rosto, não é para que eles não vissem a glória de Deus que ia ofuscar, mas Paulo fala que ele cobriu o rosto para que eles não vissem que a glória ia desaparecendo com o tempo. E isso é muito sério para nossas vidas. A gente fala, olha, Moisés saía com o rosto brilhando, né? Quem não queria ter? Você já imaginou um líder agora, um apóstolo, um bispo, um pastor, seja lá quem for, descer daquele monte com o rosto brilhando, né? Meu Deus, ele ia pôr na televisão, ia sair por aí, ia querer até uma asa delta para sair voando para todo mundo ver. Porque o homem usa para a sua glória. Mas o reino de Deus não é para isso. O reino de Deus é para honrar a Deus.
E aí aqui em 2 Coríntios, não sei se você já leu isso, já prestou atenção, no capítulo 3, versículo 13, olha o que Paulo diz nessa carta para os irmãos de Coríntios. Ele fala: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Meu Deus, Paulo fala: nós não podemos fazer como Moisés, que ele colocava o véu, não para que a glória não fosse vista, mas para que, quando ela fosse desaparecendo, os israelitas não contemplassem, que a glória ia desvanecendo. A glória que estava no rosto de Moisés, ela estava porque ele estava ouvindo a voz de Deus, estava na presença de Deus. Mas imagina quando ele descia, né? Na maioria das vezes já, o próprio Deus falava: desce lá que já tem problema, né? Uma vez eles fizeram lá uma estátua de ouro, já estavam adorando. Deus falou: desce lá que eles já estão fazendo adoração a outros deuses. Aí Moisés já descia e ali já ficava a tribulação, os problemas, reclamações, tudo mais, e a glória ia desaparecendo, desvanecendo. O mesmo véu que mostra a glória é o véu que esconde a falta dela. E quando Paulo fala isso, é exortando. Ele escreve, olha, Paulo que escreve isso, e ele começa escrevendo assim, ó: não somos como Moisés, não podemos ser, porque nós não podemos esconder o pecado, não podemos esconder aquilo que nos afasta de Deus, não podemos esconder que a glória vai desvanecendo. Isso não é falha em Deus, não é, isso está em nós. A glória é de Deus, por isso quando ele descia de lá, o rosto resplandecia. Mas no dia a dia, nas dificuldades, na reclamação do povo, em tudo que ia acontecendo, a glória ia desvanecendo. E lógico, da mesma forma que Moisés chegava com o rosto brilhando, e o povo falava: olha, Moisés com o rosto brilhando, você viu a glória de Deus sobre a vida dele? O que eles falariam quando a glória desvanecia, acabasse? Eles iam falar que Moisés estava em pecado, Moisés se afastou de Deus e tudo mais. E Moisés, de acordo com o que Paulo diz, buscava esconder isso que acontecia. O rosto é sempre o cartão de visita. O nosso rosto, ele retrata as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é isso? Alguém olha para você quando você chega, já não está bem, quem te conhece bem fala: o que foi? Você não está bem. O seu rosto transmite essas emoções. Ele mostra o que nós estamos vivendo, ele mostra o que nós estamos passando. Mas Paulo fala: igreja, nós não podemos ser como Moisés nesse ponto, de querer esconder que a glória desvanece, que há momentos que a fé vai desfalecendo, que nós vamos enfraquecendo, mas nós temos o nosso ego, temos a nossa vida diante de Deus, e aí temos que mostrar que tudo está bem, que a glória resplandece, que eu estou diante de Deus, e mostrar o que realmente não é. Até hoje isso acontece. Quantas pessoas querem mostrar e se esforçam para mostrar o poder de Deus na vida delas? Quantas pessoas falam: oh, eu oro e a pessoa é curada, eu levanto as mãos e acontece isso. Está tudo por aí. Você abre a internet hoje, você vê tantas coisas, pessoas que estão pregando e faz bum, o outro cai, e dá um chute de longe, o outro cai. Tantas coisas. É o esforço humano para mostrar que o poder de Deus está na vida deles, para mostrar que é um crentão super-herói poderoso. E aí quando a luta vem, não aguenta, porque não é aquela realidade. A realidade é outra. E Paulo escreve aos irmãos de Corinto e fala: olha, nós precisamos andar diante de Deus com sinceridade. Não adianta usar o véu para
esconder, que a glória vai desfalecer, que ela vai apagar. E isso dificulta o andamento da igreja. Igreja, quando eu digo não a nossa, mas todas elas, mundialmente falando, isso dificulta o crescimento, isso dificulta o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós queremos esconder, queremos colocar embaixo do tapete, queremos usar disfarces. Olha, quando eu digo nós, Paulo está escrevendo para a igreja, nós somos a igreja. Queremos disfarçar, queremos usar máscaras, e aí não tem transparência, e sem transparência e honestidade não há transformação diante de Deus, não há. E aí desde criança eu canto, né, que o rosto de Moisés brilhava, o rosto dele brilhava, por a glória de Deus. Sim, lógico que brilha, mas não tem hino que mostra que ela desvanecia, porque a glória está em Deus, não em nós. Nós temos a nossa fragilidade, por isso que quando andamos diante de Deus, Ele vai nos fortalecendo, vai nos conduzindo, Deus vai nos renovando, Deus vai nos ensinando, o Espírito Santo vai exortando, corrigindo, e aí nós somos conduzidos pelas mãos de Deus, e aí sim é fácil aceitar a nossa fragilidade, é fácil aceitar que nós somos dependentes de Deus, é fácil aceitar que quando Moisés estava diante de Deus, a glória era tanta que quando ele descia do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, mas no seu dia a dia, nos problemas, nas dificuldades, com aquele povo, com tanta coisa, a glória ia desvanecendo, ia se apagando, porque ele é um homem comum como todos os outros, e ele precisava novamente subir ao monte, quando Deus o convocava para retomar, para ouvir a instrução de Deus, para ser renovado por Deus, para a glória voltar a resplandecer, e ele ter forças para descer aquela montanha, e continuar ali no propósito de Deus na vida dele, aleluia. Será que a nossa vida também não é assim? Precisamos constantemente da presença de Deus, precisamos constantemente ser renovados. Não sou super-herói nada, eu sou super dependente da glória de Deus, da palavra dele, da vontade dele na minha vida, para que eu possa avançar e conduzir, e não desistir na minha caminhada, porque eu tenho que permanecer até o fim, para que eu possa habitar as regiões celestiais, a Canaã celeste, a vida eterna que há em Cristo Jesus, aleluia. Precisamos. Quando eu era jovem, e eu, né, na juventude, o novo convertido, né, até isso eu vou falar nessa ministração, para nós entendermos, o novo convertido, ele tem uma capacidade de transformação, porque ele não tem medo de falar daquilo que passa, que vive, não tem. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala: pastor, olha, eu estou vindo, eu quero me firmar, mas eu fumo ainda, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela tem facilidade de confessar, e de alargar e abandonar. Aí vai passando o tempo, a gente vai entrando nesse ritmo de super-herói crente, aí a gente começa a esconder, guardar, disfarçar, né? Colocar um véuzinho aqui, né? Esse véu não é um pano, né? Eu faço assim, mas não é um pano, isso a Bíblia fala que está no coração, é um disfarce, para mostrar que está tudo bem, que vai. E aí quando o crente fica experiente muito tempo, como eu já, né, quase 40 anos de cristão, aí ele fala: opa, eu já tenho tanta afinidade com Deus, que eu e ele parece, olha, bate-papo, é nada, continuo carecendo da misericórdia de Deus, da glória de Deus, continuo, aleluia, precisando buscar a presença de Deus. E aí nós estávamos numa época, né, jovens, orávamos, a gente ia no monte, orava, aquela coisa toda, né? Um se achava melhor que o outro, vou no monte. Aí um dia nós fomos com um irmão muito simples, esse irmão Deus já o recolheu, era um presbítero, o nome dele era
presbítero Claudionor, irmão Claudionor, e uma pessoa simples, muito simples, mal falava na igreja, de pregar, de estar em evidência, nada disso, mas um homem de oração. Aí um dia, nós vamos orar, ele falou, tem um sítio aqui, na região de Jundiapeba, vocês gostam de orar, vamos lá orar conosco, né, os jovens da igreja, né gente, aí nós fomos lá orar, os crentão, com o irmão Claudionor, né, nós chegamos lá para orar, meu Deus, ajoelhamos para orar, aí um orou 15 minutos, já começou a cantar um louvor, né, aí eu olhei, o outro já estava cochilando ali, deitado, não aguentava mais, e aí depois eu cochilei também junto com aquele lá, e nós ficamos horas, eu não lembro muito bem o horário, mas acredito que era umas 11h30 da noite, esse irmão orou até 6 da manhã, ajoelhado e orando pela igreja, orando pelo povo, orando por tudo, e aí quando terminou, né, um já tinha até cochilado, dormido, cantou, orou, cantou de novo e não acabava mais, deu para orar, ele falou assim, deu para orar um pouquinho, né, e aí você começa a entender que as coisas de Deus não são para você colocar em evidência e mostrar, mas é para você buscar e mergulhar em Deus, o agir é dele. E aí diante desse problema, eu perguntei ao Espírito Santo, mas o que fazer? Como avançar? Como seguir? Como buscar a Deus? Paulo dá alguns ensinamentos. Primeiro eu quero que você abra lá em 2 Timóteo, quer ver? Acompanha aí, anota aí depois para você meditar nessa palavra aí melhor, tá? Para você entender, ó. Vai lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, Paulo fala, ele dá uma pincelada sobre a vida de Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, e ele diz assim, ó, olha o que ele fala, é muito claro, ele fala assim, ó, ele está falando de Timóteo, tá? Recordo-me da sua fé não fingida. Olha, a fé de Timóteo é não fingida, e olha como é interessante o que ele fala, e ele fala assim, ó, ele fala assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, a avó dele era uma mulher de Deus, uma mulher com uma fé sincera, sem hipocrisia. Paulo está falando isso, e ele fala, e em seguida a sua mãe, Eunice, vem de gerações, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, e ele fala, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo fala para Timóteo, você tem uma fé sincera, e esse elogio vem de um homem que tem uma convivência com Timóteo, que está lado a lado, dia a dia, e Timóteo, se você ler toda a história, não é alguém que está em evidência, que está aparecendo, não é isso, mas Paulo fala que essa característica, é uma característica muito boa para o cristão, uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera diante de Deus. É um caminho que a gente pode tomar, é ter uma vida sincera diante de Deus, é ter uma vida realmente cheia do poder de Deus, mas que a intenção sempre seja para honrar a Deus, para que o nome dele seja glorificado. É muito claro quando tudo acontece para que o reino de Deus expanda. A obra de Deus não é para que evidencie pessoas, para que pessoas sejam destaque, não. A obra de Deus é para que o reino de Deus cresça, para que pessoas conheçam a Cristo, para que pessoas se rendam a Ele. A obra de Deus é para isso, ela realmente tem um direcionamento, por isso que nós somos instrumento nas mãos de Deus. Olha, é ir ao máximo, ao seu máximo limite, o máximo que você consegue, que eu consiga ir, de sinceridade de Deus, de uma fé, aleluia, sem hipocrisia, de realmente se abrir diante de Deus,
nas nossas orações, de confessar a Deus, viu gente, os pecados, as falhas, falar com Deus: esse eu não consigo abandonar, esse ponto eu não consigo mudar. Coloque em evidência, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai tratar, vai agir, aleluia, e aí você começa a ser transformado pelo poder de Deus, aleluia, e é isso que nós precisamos como igreja, aleluia, é uma fé sem fingimento. E Paulo fala: olha, sua avó era assim, sua mãe era assim, e você também parece que é assim, uma fé sincera. Quer ver? Abre lá em Isaías, em nome de Jesus, Isaías, no capítulo 6, Isaías, capítulo 6, é o chamado de Isaías, chamado dele. Fico pensando se fosse eu que tivesse um chamado, uma visão dessa. Olha só, diz aqui, capítulo 6, versículo 5, vou ler o capítulo 6, versículo 1, para a gente entender melhor. Diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi assentado num trono alto e exaltado, eu vi o Senhor, ele diz, e a aba da sua veste enchia o templo. É a visão que ele viu. Ele fala: eu vi, olha, ele estava assentado num trono alto e exaltado, eu vi o Senhor. E ele fala: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Nossa, tem uma visão dessa, né? Ah, meu Deus, quando eu voltar para a terra, vou pôr no Facebook, vou pôr na internet, vou bombar, né? Tem essa visão, olha. Aí ele fala: ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Meu Deus, que visão linda. Aí ele fala, olha só gente, a sinceridade: ai de mim, ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele vê aquela visão, a glória de Deus, a santidade de Deus, quando ele vê aquela cena maravilhosa, os anjos glorificando, ele se vê no seu pecado, na sua limitação, na sua fragilidade. O impacto é esse, porque a glória de Deus é tão grande, e ele grita e fala: ai de mim, que eu sou um homem impuro, eu sou pecador, e eu vivo entre pecadores também. O que ele faz é falar que ele nem é digno de estar naquele lugar, vendo aquela visão, porque é algo grandioso diante de Deus. Essa é a sensação de quem realmente adora um Deus soberano e grandioso. Quando eu olho para a grandiosidade de Deus, a única coisa que eu tenho convicção é que eu careço da misericórdia dEle, é que eu preciso de perdão, é que eu preciso realmente, aleluia, ser transformado por Ele. É um impacto que traz, não é para eu me gloriar, mas é para que eu possa ver em Deus a capacidade da minha mudança, de uma vida transformada diante dEle. E é tão lindo o que acontece, que o versículo 6 diz assim, ó: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Está acontecendo essa visão, mas quando ele clama: ai de mim, que eu tenho os lábios impuros. Não foi dos lábios que ele falou? Os meus lábios são impuros. Ele confessa, mas Deus não acusa, porque ele fala que quando ele confessa, um serafim vai voando, e ele traz uma brasa viva, que ele tira do altar, e ele com uma tenaz, e aí ele toca a boca dele. Não foi isso que ele falou, meus lábios são impuros. Então vem o anjo vem e toca a boca dele. É o perdão de Deus.
É aí que está o pecado da boca. Você não consegue, fala uma coisa, fala outra. Ele não fala os dizeres, mas fala: os meus lábios são impuros. E a ação de Deus é perdoando, porque o anjo vai lá e fala assim, ó: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aleluia! Mas espera aí, vamos pensar aqui. Se ele tem os lábios impuros, como ele mesmo confessou, mas se a confissão dele fosse uma confissão não sincera, se ele confessasse: mas as minhas mãos são impuras, o toque seria na mão, mas o problema está na boca, porque o confessar tem que ser sincero diante de Deus. O confessar, aleluia, é ali o ponto que Deus vai curar, que Deus vai perdoar, aleluia. Eu não sei se essa palavra fala com você nessa manhã, mas Deus pede a sua confissão, a minha, de forma sincera, aleluia. Oh, Isaías está lá, o chamado dele, e ele vê, aleluia, uma visão tão maravilhosa. Ele vê os anjos, ele vê o próprio Deus, ele está tendo tudo lá contemplando, e ele não fala: oh, como eu fui escolhido, há tantas pessoas, mas Deus me escolheu. Não, o grito dele é um grito de socorro: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou pecador, os meus lábios são impuros, aleluia. Em nome de Jesus, chegou o momento de, como igreja, permitir ser tratado por Deus. O anjo vai até ele e toca com a tenaz nos lábios e fala: era esse o problema? O problema é o que está nos lábios? Então está curado, está perdoado, aleluia. Porque o agir de Deus é assim, é no foco, é no ponto. Pegue essa palavra nessa manhã, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para que entre nos relatos, como aqui que nós lemos de Timóteo: a sua avó era assim, a sua mãe era assim, e você também é assim. Um homem com uma fé sem fingimento, sem hipocrisia e sincera diante de Deus, aleluia. Porque é uma fé genuína diante de Deus. Ele reconhece, ele confessa, e imediatamente não houve mais conversa. Se o problema é os lábios que estão impuros, o anjo foi lá, tirou a tenaz do altar e toca os lábios dele, e fala: esse é o problema? Então olha, por isso a sua culpa será removida. Não confessou? Confessou, Deus está perdoando, está removida. E aí diz a palavra: e o seu pecado está perdoado. Em nome de Jesus. Deus tem algo novo para nós aqui, e nós precisamos mergulhar nesse mar que Deus está nos oferecendo. Nós precisamos permitir a transformação de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter uma entrega diante de Deus. Chega, não preciso mais de véu para esconder a glória que está desvanecendo. Eu não preciso mais, aleluia, de máscara. Eu não preciso mais de disfarce para mostrar que eu sou um super crente. Não sou, eu sou carente da glória de Deus. Mas tem uma coisa, aleluia, a minha vida está nas mãos dele, aleluia, a minha conversão está na mão dele, a minha transformação não virá do diabo, do mundo, não virá das pessoas, a minha transformação virá de Deus, aleluia, porque ele tem poder para perdoar, e eu quero estar diante dele, para ouvir a voz dele, para saber o que ele quer da minha vida. Mas para isso eu preciso, aleluia, render-se, eu preciso abandonar o pecado, eu preciso tirar da minha vida tudo que me afasta de Deus, sem fingimento, sem engano. Eu posso enganar o homem, mas jamais enganarei a Deus, e eu preciso ter uma fé genuína, aleluia, em nome de Jesus. Se você pegar essa palavra na tua vida nessa manhã, como eu vou pegar,
aleluia, Deus vai realizar algo tão grande e sobrenatural, aleluia. O chamado é grande, o agir de Deus é grande, por isso que não pode ser com fingimento, não pode ser com hipocrisia, tem que ser com sinceridade. E Paulo fala nessa manhã: não vamos fazer como Moisés, usar o véu para esconder a glória que vai apagando, desvanecendo, porque quando ela se apaga, nós voltaremos para a presença de Deus, e ela será restabelecida, e a glória de Deus vai nos conduzindo, vai nos restaurando, vai nos renovando, e nós conseguimos avançar, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Deus é maravilhoso. Jesus, quando Ele é levado para a cruz do Calvário, e aquela oração que é tão determinante, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Fala: Senhor, é possível que eu não passe por isso, porque é muito grande a afronta, o desaforo, a entrega é muito grande. Qualquer ser humano já é dotado dessa defesa natural. Quando algo vem e sabemos que aquilo, nossa vida corre risco, é natural, o organismo passa a funcionar para você escapar daquilo, libera adrenalina, os batimentos cardíacos aumentam, o seu organismo já se prepara para você fugir daquele momento que é o risco de perder a vida. E Jesus é um homem como qualquer outro, a Bíblia diz, e está passando por isso. Aquele momento é um momento que o coração está batendo tão forte, o corpo está liberando adrenalina, a pressão está alterando, tudo agora está alterado, e Jesus está sentindo na alma, no corpo, no espírito, aquela perseguição. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele está confessando: eu sou frágil, eu sou limitado, as minhas forças não superarão isso, não suportarão isso, mas em seguida ele fala: mas seja feita a tua vontade, aleluia. Olha como isso é maravilhoso, é a nossa fragilidade associada ao poder de Deus. Por isso que há um povo que vai morar no céu, é aqueles povo que lavou as suas vestes, aleluia, no sangue do Cordeiro. É por isso que somos frágeis, mas Jesus se entregou por nós, e temos agora a graça, a capacidade de morar no céu, não porque nós merecemos, mas porque Ele se entregou por nós, em nome de Jesus. Não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de mudança, e Deus fala claramente com você nessa manhã: tem que ser com o rosto descoberto, para que eu possa agir, para que eu possa trabalhar, para que eu possa transformar, aleluia. Precisa ser com o rosto descoberto, amém?